Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinham ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Eu vou por partes aqui, presta atenção na revelação do Deus Todo-Poderoso. Jesus, aqui no versículo 21 do capítulo 16, diz assim: desde então começou Jesus a mostrar a seus discípulos. O Senhor Deus, ele sempre faz isso. Sempre tem um começo que ele quer fazer na vida de alguém. E quando Deus começa um projeto, um plano na vida de alguém, ele aperfeiçoa. Ele termina desde que a pessoa fique nos seus planos e no seu propósito. E é interessante notar que ele começou a mostrar, não a qualquer um, ele começou a mostrar aos seus discípulos. Jesus, ele falava abertamente e revelava os mistérios de Deus aos seus discípulos. Então tem coisas que Deus mostrou a eles que não mostrou a outros. A gente que crê em Jesus e serve a Cristo, obedece a sua palavra, nós somos discípulos de Jesus. E tem coisas que ele vai começar a mostrar para mim, para você. Você precisa estar atento, porque vai ser um começo, mas vai ter meio e fim. E a Bíblia fala que bem sei os pensamentos, os planos que penso a vosso respeito. Planos de bem e não de mal para vos dar o fim que esperais. O Senhor quer mostrar coisas para você. Se ele não mostrou, ele vai mostrar aquele propósito, aquele plano, aquela direção, aquela visão. Ele vai te mostrar. Você só tem que estar atento para receber essa visão, essa direção e esse plano. Só que as pessoas que estão de fora não irão entender. Não irão entender. Porque o Senhor fala com cada um de uma forma diferente. A direção que Deus te dá é para você, não é para mim. A não ser que a pessoa esteja envolvida no propósito, no mesmo plano de Deus. Como Moisés, quando Deus chamou Moisés, Moisés falou: não, sou pesado de boca, eu não sou eloquente. E Deus foi insistindo com ele, até que chegou um momento que Deus falou: tudo bem, Arão está vindo aí e vai te ajudar. Depois ele levantou Arão, né? E Ur também para ajudá-lo. Então, Deus envolve pessoas em propósitos, em planos. E você precisa estar atento a isso. E ele começa a mostrar. Você tem que estar atento quando ele começar a mostrar para você. Se você é discípulo dele, ele vai te mostrar. Em nome de Jesus. E quando ele começa uma coisa, ele termina, ele aperfeiçoa. E continuando dizendo, diz assim: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém. Outra coisa, ele mostrou aos seus discípulos. Tem coisas que Deus não te mostrou ainda, porque ainda não é o tempo. Mas ele vai te mostrar. Você só não pode se apressar. A Bíblia diz que aquele que crê não se apressa. Espere o tempo de Deus. Espere o mover de Deus, porque as coisas irão acontecer no nome de Jesus. Não seja precipitado. A Bíblia fala que quando Jesus subiu ao monte da transfiguração, que é o capítulo seguinte, o Senhor se transfigurou diante deles e eles viram o sobrenatural de Deus, que é em Pedro, Tiago e João. Então, a sua hora vai chegar também. Tem coisas que Deus já te mostrou, tem coisas que não. Então, olha, espere a direção de Deus, o mover de Deus. Aí diz que ele começou a dizer que convinha ir a Jerusalém. Tem lugar que Deus quer que a gente vá. É o desejo dele. Deus tem uma direção para mim e para você. É claro que a gente não pode sair da direção de Deus. Se Deus não enviou, se Deus não mandou, a gente não pode ir, a gente não pode fazer. Aqui convinha Jesus ir a Jerusalém. Deus tinha um propósito naquele momento para Jesus em Jerusalém. E ele foi para lá, convinha, ele tinha que ir, era uma direção. O Espírito Santo o impeliu. Chegou o
tempo dele. Chegou aquele momento crucial onde Jesus iria enfrentar os sacerdotes, os escribas, os religiosos e ser morto, mas ao terceiro dia ressuscitar. Tem coisas que Deus nos manda fazer, nos manda ir, que a gente não vai gostar. Você pode ter certeza disso. Mas se é para cumprir um propósito de Deus, a gente não tem que questionar. Por mais que venha trazer sofrimento para a gente, por mais que a gente venha padecer, por mais que a gente venha sofrer, a gente tem que obedecer. Porque se Deus mandou ir e a gente obedece, Ele está no comando. Ele é Senhor. Ele está no controle. Ele que domina. Então não tenha medo. Por mais que você não goste, por mais que você não queira, mas vá, faça o que Ele mandou fazer. Jesus também passou por aquele momento do jardim do Getsemane, que ele teve que fazer a mesma oração 3 vezes. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja o que eu quero, mas o que tu queres, que não seja a minha vontade, mas a tua. E ele cumpriu. Foi fácil? Não foi? Olha o que ele sofreu, olha o que ele padeceu. Porque aqui fala, diz assim, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos, dos líderes. Ele ia padecer na mão dos líderes, dos mais experientes. Talvez você já passou por isso, tem gente que vai passar por isso. Às vezes tem certos processos que a gente não vai gostar mesmo, é ruim. Às vezes uma perseguição, você vai padecer perseguição, calúnia, mentiras. Porque o Senhor tem algo a realizar através de você, como tinha através de Cristo. Você só tem que guardar o seu coração e obedecer, e orar pelo que vos persegue, vos maltrata, fazer bem a que vos odeio. Pratique a palavra, por mais que seja difícil, por mais que seja complicado, por mais que você irá sofrer muito, mas vai ter uma recompensa no final. E Jesus padeceu na mão desses anciãos, desses líderes, dessas pessoas. E quantas pessoas estão debaixo de líderes que estão sofrendo, pessoal? E diz mais, e dos principais dos sacerdotes. Olha, dos sacerdotes, aqueles que se colocavam diante de Deus e os homens intercediam pelo povo. Jesus, ele padeceu também na mão dos principais sacerdotes, daqueles que não eram inocentes, não, que conheciam as Escrituras, sabiam que Jesus era filho de Deus, mas não aceitavam. Eles tinham medo de perder sua posição. A Bíblia fala que alguns dos sacerdotes obedeciam à fé, mas os principais sacerdotes não. Somente Nicodemos. Os demais, se você for ver, misericórdia. Misericórdia. Então, você também, de repente, deve estar passando por esse processo. E se você passar, não fica com medo, não. Mais uma vez, convinha Jesus ir a Jerusalém. Ele tinha que cumprir o plano, aquela missão. Ele tinha que carregar a cruz dele. Ele tinha que carregar o instrumento de morte. Mas eu quero dizer que ele ressuscitou. Nunca se esqueça disso. Então não vai pensar que é seu fim, não. De repente você está nesse processo e você não está entendendo. Jesus entendia. Mas ele teve que orar para vencer aquilo. Você talvez está entendendo o processo, mas tem gente que não entende o processo. Não entende o porquê está padecendo na mão dos sacerdotes, daqueles que conhecem a palavra e maltratam e machucam, que mente. Olha que Jesus sofreu na mão desses sacerdotes. Inclusive, quando Judas foi trair Jesus, foi na calada da noite. E levaram Jesus para o sinédrio e o julgaram à noite. Não poderiam fazer isso, não. Não poderiam ser de noite. Não poderia. Se você fazer um estudo, você vai ver. Fizeram tudo às escondidas. E inventaram um monte de coisa. Outra coisa, que diz aqui dos escribas, dos entendidos da palavra, Jesus sofreu muito. Sofreu demais. Por quê? Eles não entendiam o processo. Que eles esperavam que Jesus viesse restaurar o reino de Israel no tempo dele. Que ele ia desbaratar o César da época. Ia destruir Roma, que era a nação mais poderosa da época, que governava naquela época, que oprimia o povo naquela época. Eles não entendiam que Jesus ia trazer o reino de Deus. Tem gente que não está entendendo o seu processo. Tem gente que não está entendendo o plano de Deus na sua vida. O querer de Deus na sua vida. E às vezes pessoas entendidas da palavra. Às vezes alguns líderes, alguns sacerdotes, quer dizer, pregadores, e não estão entendendo que você está na direção de Deus.
Você não está fazendo a sua vontade, porque você é discípulo. Porque Jesus começou a dizer aos seus discípulos. O discípulo entende, a ovelha conhece a voz do seu pastor. E diz, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então ele falou e abriu o coração para os discípulos. Você tem que tomar cuidado com quem você abre o seu coração. Jesus tinha pessoas de confiança. Pedro, Tiago e João. Eram pessoas que ouviam o que Jesus falava e quando era segredo eles guardavam. Por exemplo, no Monte da Transfiguração, Jesus falou para ele, não conte nada para ninguém, até que o Filho do Homem seja glorificado. Depois Pedro contou, mas antes não. Entenda isto, em nome de Jesus. Outra coisa, versículo 22. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Eu sei que muita gente conhece esse texto, conhece a passagem bíblica, mas é a revelação que eu quero trazer. Você se lembra que uma certa vez Jesus falou para Pedro, Pedro, tu me amas? Falei, eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. 3 vezes Jesus perguntou e 3 vezes Pedro respondeu, tu sabes que eu te amo. Pedro amava Cristo. Pedro amava Jesus. Apesar de suas falhas, ele amava Jesus. Mas ele não estava entendendo o propósito de Deus para a vida de Jesus. Ele não estava entendendo o plano da salvação. Ele não estava entendendo aquela obra. Por mais que tenha alguém que te ame, de repente não vai entender o processo. Não vai entender. Às vezes Deus vai te dar uma direção, Deus vai mover você para algum propósito, para alguma obra, e às vezes a pessoa não vai entender. Por mais que te ame, e de repente vai até te aconselhar. E de repente a pessoa pode dizer, não, mas você vai sofrer muito. Ah, se você sair daqui, você vai sofrer demais. Você não pode abrir mão disso, porque você vai pagar o preço. Mas se é a direção de Deus? Se ele abriu a porta, ele que vai manter a porta aberta. Então nós devemos estar atentos ao que Deus fala. Então tem gente que nos ama. Eu, quando Deus me deu direção, algumas pessoas que me amam, que gostam de mim, também me aconselharam. Mas eu estava saindo na direção de Deus, para um propósito novo. Não é o meu propósito. Eu não sou louco. Para mim tomar uma decisão, quem me conhece sabe, é debaixo de muita oração. E ser sensível à voz de Deus. Em nome de Jesus. Quando Paulo foi chamado por Deus, ele não consultou carne nem sangue. Ele falou, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Vai para o lugar. Vai para Damasco. Ele foi, sem questionar. E ali Deus começou um processo na vida de Paulo, que era Saulo de Tarso. Então, por mais que tenha alguém que te ama, às vezes vai te aconselhar, mas para tirar do propósito de Deus. Às vezes a pessoa vai ficar até com pena de você. A pessoa vai ficar com dó de você. Por causa de alguns processos que você irá passar, como Jesus passou. Pedro chegou a falar e a repreender Jesus. Começou a repreender. Começou a dar bronca nele. Mas ele amava Cristo, mas não entendia o processo. E aí diz a palavra, tenha compaixão de ti. Ele ficou preocupado com Jesus. Tenha compaixão de ti, tenha misericórdia de ti. Irmãos, isso é muito bom, a gente ter pessoas que nos amam, que se preocupam conosco. Mas quando é propósito e direção de Deus, a gente tem que cumprir. Temos que cumprir, pessoal. Em nome de Jesus, se a gente der ouvidos, se Jesus desse ouvido para Pedro, nós não teríamos salvação. Nós não teríamos vida eterna. Quando a pessoa deixa de obedecer a Deus e começa a ouvir alguém que a ama de verdade, certos conselhos, e olha que ele era um apóstolo, homem de Deus, mas não condiz com aquilo que Deus falou com você, esqueça. Se você não realizar aquilo, muitas pessoas deixarão de ser abençoadas. Muitas pessoas deixarão de ser alcançadas e de ser envolvidas por Deus através de você. Você precisa cumprir a missão que Deus te deu. Ele diz, tem compaixão de ti, tem misericórdia de ti.
Não, você não pode sofrer isso aí, não. Não, você está bem, você está tranquilo. Para que que você quer sair daqui? Para que que você quer fazer uma outra coisa? O porquê? Escute o que o pastor vai te falar no nome de Jesus. Deus só chama aquele que está empregado, que está trabalhando. Deus tira da zona de conforto. Pode ver todos que foram chamados por Deus. Todos. Moisés estava apacentando as ovelhas de Jetro. Pedro, Tiago, João estava pescando. Levi, Mateus estava trabalhando. Olha aí, Saulo de Tarso. Olha aí, todos eles. Então, nós precisamos obedecer. Quando Jesus falou, olha, vocês serão pescadores de homens, eles deixaram tudo, deixaram as suas redes, a sua empresa de pesca e seguiu. Ou você acha que eles não ouviram alguém dizer, alguém que os amasse, alguém da família, um amigo? Você é doido, você vai largar, Pedro, sua empresa de pesca? João, você está doido? Não, você vai fazer uma aventura, você nem conhece esse homem direito, você não conhece Jesus direito, como que você vai? Como que você vai largar tudo assim? Então, mas ele sentiu a convicção. Se Pedro não tivesse obedecido, João, por exemplo, se João não tivesse obedecido, a gente não teria o evangelho de João, as cartas de João, a gente não teria a revelação das coisas do céu, do futuro da igreja. A gente não teria. Por isso que a gente tem que cumprir o propósito de Deus. Não importa onde quer que seja, temos que fazer. Então, obedeça a Deus. Louvado seja Deus por aqueles que te amam, mas às vezes não entende o chamado de Deus para você. E às vezes quer tirar você desse propósito. Porque acha que, não, mas você vai sofrer. Não importa. Paulo disse, eu carrego as marcas de Cristo. O mais importante é o resultado final. E diz a palavra, continuando. Aí ele disse, de modo nenhum te acontecerá isso. Olha que Pedro fala. Ele ficou preocupado com o sofrimento de Cristo. Não, de modo nenhum isso vai te acontecer. De modo nenhum esse plano aí vai se realizar. Tira isso da sua cabeça. Isso é coisa da sua cabeça. Tira! Então, Deus não leva para o deserto. Deus nos leva para o propósito dele. Deus fala para a gente carregar a cruz. A gente vai ter que passar pelo processo. Não tem que fugir dele. Só tem que enfrentá-lo. Só que Deus está lá. Sempre conosco para nos dar vitória, para nos fortalecer, para nos levantar. Em nome de Jesus. Para nos renovar. Ele sempre vai estar lá para operar um milagre, operar o sobrenatural. Ele vai estar lá. É só ler a história de Moisés no deserto com o povo. Deus é bom. De modo nenhum te acontecerá isso. Ele diz, não, tem que acontecer o que Deus falou. Se Jesus não tivesse obedecido ao Pai e ouvido Pedro, a gente não teria a vida eterna. A gente não teria salvação. Versículo 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro. Jesus estava caminhando para o seu propósito. Quando Pedro falou aquilo, não, começou a repreender ele e dar bronca nele. Você já pensou, ele deu bronca no mestre dele, no Deus dele. Você já pensou, precisa dar uma bronca em Jesus? Dar uma bronca em Deus? É como se Pedro falasse assim, o senhor não sabe o que o senhor está fazendo. O meu plano é melhor, esse plano do senhor não, esse plano é louco. Tem gente que faz isso. Não, Deus, o meu plano é melhor, a minha vontade é melhor. Não, não vou passar por esse processo, não. Eu passar pela fornalha de fogo, não. Isso não é de Deus, não. Tem gente que faz isso. E começa até a dar bronca em Deus. Uma coisa importante, Jesus voltou e começou a falar para Pedro, para trás de mim, Satanás. Tem coisas que era Pedro. Teve processos que foi Pedro que falhou, mas aqui Satanás usou a boca de Pedro. Deus tinha acabado de usar a boca dele quando ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora Satanás usa a boca dele. Só que Jesus tinha discernimento. Jesus não se deixava se levar, ele sabia da vontade de Deus, ele sabia o porquê ele veio a esse mundo. Ele tinha uma missão de nos salvar. Ele sabia que tinha que enfrentar a cruz. Ele não estava inocente. Ele sabia da missão dele. E se você prestar bem atenção na voz de Deus, você vai entender.
Você vai entender o seu chamado. Você vai entender o porquê Deus te chamou. Você é um escolhido dele. Em nome de Jesus. Toma cuidado que talvez alguém da sua família não vai entender. Não vai entender aquele sonho que Deus colocou no seu coração. Como os irmãos de José não entenderam e ficaram até com raiva dele. Tem coisas que não se contam. E diz que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Pedro não estava entendendo as coisas de Deus. Por mais que ele fosse um apóstolo, por mais que ele fosse um pregador do evangelho, que era um homem cheio de fé que andou sobre as águas, um homem que curou, que ganhou muitas almas. Mas, olha que coisa, ele não entendia aquele chamado, aquela direção, aquele plano de Deus para a vida de Cristo. Ele amava Jesus. Tu me amas, Pedro? Tu sabes que eu te amo. Preste bem atenção, porque tem gente que se deixou se levar. Eu vou contar aqui algo que aconteceu comigo. Antes de eu vir para o ministério, eu me lembro que Deus me chamou para sair da empresa e ir para a sua obra. Faz muitos anos. Hoje é outro movimento, hoje é outro mover de Deus. Se a pessoa não estiver ligada, ela vai quebrar a cara. Tem que estar ligado no mover, tudo muda, viu, pessoal? E ali Deus me chamou para a obra. Cheguei para o encarregado e falei assim para o gerente: olha, Deus está me chamando para fazer a obra dele, eu preciso sair. E já estava tomando conta de igreja. Aí ele falou: pensa bem, você tem família e tal. Não, mas Deus falou comigo. E eu me lembro, nunca me esqueço disso, eu me lembro que naquele dia eu estava indo para a minha casa. Quando eu estava chegando perto de casa, aquela voz falou no meu coração: o meu justo viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. E aquilo queimou no meu coração. E aí o que acontece? Ele me deu um mês, se dentro desse um mês quisesse, ele me mandava embora. Eu falei: tudo bem. Então, aí o que aconteceu, pessoal? Aí os amigos ficavam no meu ouvido: você é doido? Rapaz, você tem família, seus filhos são pequenos. Como que você vai sair? Você vai viver do quê? Mas Deus falou comigo. E aquilo foi me impressionando, pressionando, pressionando. Até alguns irmãos também, em Cristo. Não, você não pode fazer isso não, tal, tal, tal. Mas então Deus falou, foi comigo. O que eu fiz, pessoal? Quando estava chegando perto, eu falei para o gerente: pode esquecer isso aí. Pode esquecer. Eu vou continuar. Eles ficaram felizes, eles gostavam muito de mim, para a glória de Deus. Irmãos, passaram-se mais de um ano, só eu sei o que eu sofri. Irmãos, eu retardei o processo. Tem gente que fala: não, porque não era a hora. Toma cuidado, irmãos. Às vezes é a hora. E eu vou te dar um exemplo. Eu já preguei aqui sobre isto, e eu carrego isso comigo. Quando o povo de Israel chegou diante da terra prometida, Deus falou assim: vai lá, toma posse. Expulsa os gigantes. E aí? Era a hora deles. Mas você já conhece a história. Eles ficaram com medo. Não acreditaram em Josué nem em Caleb. E nem em Deus, principalmente. O que aconteceu? Passaram-se 40 anos. Era a hora. Mas ficaram com medo, não obedeceram. Ficaram ansiosos, inquietos, por causa dos gigantes, por causa dos problemas que eles iriam enfrentar. Talvez está acontecendo com você. Aí você vai ter que esperar um outro mover para você tomar a decisão. Não adianta depois você querer sair: não, agora eu vou. Não vai. Porque você vai ser ferido, você vai ser machucado. E isso aconteceu com eles. Quando eles falaram: não, agora a gente vai. Falaram: não vai, que a arca não vai sair daqui. E alguns homens foram. E Deus não foi com eles. Eles tinham que andar mais 40 anos. Então a gente tem que estar ligado no processo. A gente precisa compreender as coisas de Deus. Senão a gente vai perder aquele tempo. E eu sei o que eu sofri, pessoal. Como também agora, isso é experiência que a gente vai tendo com Deus. E não são experiências muito boas assim para a época. Mas isso te amadurece e você pode ajudar outras pessoas. Como também o meu chamado ministerial. Para começar, não é de hoje que Deus me chamou.
Mas eu ficava com medo de desobedecer a Deus. Será que eu vou estar fora da vontade de Deus, do querer de Deus? Mas aquilo me consumia por dentro. E eu demorei, pessoal. Demorei. Eu demorei. Mas sempre procurei honrar onde eu estava. Em nome de Jesus. Aí você perde muita coisa. Você perde aquele mover e pessoas que estariam envolvidas naquele mover. Perde. A oportunidade vem para todos. Olha para você se você não está perdendo oportunidades de Deus, aquele projeto de Deus, aquele plano de Deus. Tem gente que pode ser muito de Deus, pessoal, pode te amar. Mas se Deus te deu uma direção, aquela pessoa não vai compreender se ela não estiver envolvida com você naquele processo. Não adianta. Vão achar que você é louco, que você está de cabeça virada, ou que você está fanático. E vão falar isso, e vão fazer isso. Mas você não tem que dar ouvidos. Obedeça o que Deus está falando para você. Pode ser um parente seu. Pode ser uma pessoa que ama você. Mais uma vez, Pedro amava Jesus. Queria o melhor para Jesus. Mas ele não estava entendendo aquele processo. E todo processo é dolorido. Todo processo é dolorido. Às vezes você vai ter que ficar dentro do casulo. Com a lagarta acontece isso. Mas depois, olha que borboleta linda. Então pense bem. Tem gente que não compreende o propósito de Deus. Deus tem um plano na minha vida e na sua. Ele quer cumprir esse plano, esse projeto. Em nome de Jesus. Não importa onde quer que você esteja. Só esteja atento ao que ele começar a te mostrar. Ele vai te dirigir. Você pode ter certeza. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero orar com você, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Louvado seja Deus. Pai amado, Pai querido, Pai santo, em o nome de Jesus Cristo, eu venho a te agradecer por esta palavra, por esse entendimento. Eu quero que o Senhor manifeste o teu poder na vida desta pessoa, Pai. O Senhor diz, clama a mim, responder-te-ei. E mostrar-te-ei coisas grandes e ocultas, firmes que tu não sabes. E eu peço que o Senhor manifeste a tua glória na vida desta pessoa, em nome de Jesus. Que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha abrir portas, Pai. Que o Senhor venha salvar, resgatar quem está desviado, quem está perdido. Em nome de Jesus, faça toda obra maligna cair por terra na vida desta pessoa. Toda amarração. Em o nome de Jesus, Pai, que toda obra de Satanás seja paralisada. Eu repreendo todo mal na vida desta pessoa. Eu exijo que todo mal saia, que todo espírito de doença, que todo espírito de enfermidade, que todo espírito das trevas saia agora, em o nome de Jesus. Meu Deus, que o Senhor restaure os caminhos desta pessoa, os planos que o Senhor tem para ela. Em o nome de Jesus. Que o desejo do Senhor seja cumprido na vida dessa pessoa. Que ela venha entender o tempo e a hora certa e o momento certo. Se alguém perder essa oportunidade, vai surgir uma outra oportunidade. Que o Senhor, meu Deus, prepare ela para esse momento. Porque quem estiver nos teus planos vai ser recompensado no final. O resultado final será glorioso e maravilhoso. Abençoe sua casa, sua família, o seu lar, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus.